Essa canção Deus me deu hora de um culto. Eu estava acertando o Espírito Santo. Quem não está na caneta, eu vou te dar agora. Eu comecei a escrever e Deus me deu essa canção. Deus te abençoe muitas vezes. Existe uma pedra entre você e Deus. Necessita ser tirada. É algo que afasta você do Senhor. Ele entristece sua alma. Talvez não entendeu ainda o porquê. Está vazio o coração. Talvez é só pergunta. Não vê mais os milagres e o poder de Deus. Em sua vida, meu irmão, só o que eu tenho para aprender, canta comigo assim. Tirai a pedra. Afasta de Deus. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Talvez você não entendeu o que eu estou falando. E deve estar se perguntando o que é. Desgraça que me afasta do Senhor. Preciso entender. Mas se quiser saber o que eu estou falando, preste atenção no que Jesus quer dizer. Se quiser conseguir a sua maior meta, só depende de você. Depende. Tirar a pedra da mentira, a pedra da maldade, a pedra da inveja e da falsidade, da ansiedade, do comodismo, da insanidade. Arranque essa pedra, irmão, da sua vida, viva em sua verdade. Tirai a pedra da desobediência, da incredulidade, da rebeldia, da rivalidade, a pedra da contenda, a pedra da discórdia, a pedra da soberba, da inimizade, a caminha sagrada em mão da sua vida. E vai sair quando quem isso que nós não precisamos ver. Talvez você não entendeu o que eu estou falando. E deve estar se perguntando o que é. Que pedra é essa que me afasta do Senhor? Eu preciso tanto arrancar esse vazio aqui dentro de mim. Mas se quiser saber o que eu estou falando, deixa atenção no que Jesus quer dizer. Se quiser conseguir a sua maior meta, que é chegar à glória da eternidade, só depende de você, porque a iniciativa partiu de Jesus. Tirai a pedra da inveja, a pedra do orgulho, da soberba exaltação humana. Oh, arranque essa pedra, irmão, da sua vida, viva em sua verdade. Tirai a pedra da desobediência, da incredulidade, da rebeldia, da rivalidade, a pedra da contenda, da discórdia, da soberba, da inimizade. Arranque essa pedra, irmão, da sua vida.
faz mais de santidade. Tirai a pedra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Para a nossa meditação nessa noite. Aleluia, Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Tema maravilhoso. Vos escolhi jovens, porque sois fortes. Aleluia. Glória. Jesus. Glória a Deus. Quando você achar que você tem uma mãe bem forte, está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão a exército. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer-se, que não podia ver. Repete comigo: Eli já estava quase cego. No verso 3 diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Repete comigo: a lâmpada de Deus quase se apaga. Versículo 4 diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Põe sobre o banco aberto mesmo. Vamos orar nessa noite. Aleluia, Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu no início desse culto até agora. Eu não tenho dúvida alguma de que tu tem um propósito especial conosco aqui nesta noite, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que há corações aqui que necessitam de ouvir a tua voz, que necessitam de um ânimo novo, que necessitam de uma nova motivação. E só o Senhor pode dar essa motivação, e por isso eu me coloco aqui na brecha, Senhor, na posição de receber, Pai amado, do céu, a direção, a iluminação da tua palavra para entregar para os teus filhos aquilo que eles necessitam ouvir, não simplesmente o que querem. Mas, Deus, em nome de Jesus, tu sabes que dentro de mim eu reconheço a minha limitação e que eu não posso fazer nada sozinho sem tua ajuda, sem tua misericórdia, sem teu amor. Fala por Deus da minha vida, eu te peço. Que após, meu Deus amado, aliás, que durante a ministração da tua palavra, e que após o término desta noite, Senhor, que o Senhor possa trazer um avivamento tão grande no coração dessa juventude, Deus. Que essa cidade, meu Deus amado, de Itarantini possa ser sacudida, tremida e abalada pelo poder do Espírito do Senhor, que há de ser derramado de forma nova, de forma sobrenatural, de forma, meu Deus amado, tão grandiosa, Senhor Jesus, sobre a vida dessa juventude, que por meio dela, pessoas e mais pessoas serão alcançadas. Tu já tem a liberdade de começar desde agora. Aqueles a quem tu quiser alcançar, alcança. Os que forem batizados no Espírito Santo já podem abrir o coração para receber de Deus aquilo que Deus tem para derramar aqui nessa noite, porque é uma avalanche de glória, de poder, de renovação, de restauração da parte de Deus. Há de descer sobre um lugar em que estiver aberto para Deus, então entrar e operar. Deus, faz aquilo que tu quiseres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode dizer amém e aplaudir assim passa. Isso é sempre o nome de Jesus. Fala para ele assim, ó, não comece comigo agora. Fala para ele também assim, ó, aqui não é por aqui que está a glória a Deus. Por isso, barulho que não atrapalha pregador, é esse. Aleluia, de glória a Deus. A gente fica à vontade, fica leve, né? Nós temos esse barulho de vida que é Deus na terra. E glória a Deus, eu reconhecimento de que Deus está no nosso meio. Queridos, quando olhamos para a palavra de Deus,
No texto em que acabamos de ler, no capítulo 3, do primeiro livro do profeta Samuel, nós podemos observar o momento, o dia e a hora em que Deus ele faz o chamado para o profeta Samuel. Nós bem sabemos que o profeta Samuel ele foi um dos maiores profetas que a Bíblia já revelou. Nós sabemos que em número de profecias a respeito do Messias, Isaías foi o maior. Nós sabemos que em número de profecias a respeito de um cativeiro que posteriormente viria, Jeremias é um dos que mais fala. Mas quando se fala de conserto e de êxito a respeito do conserto que foi feito por meio do homem chamado Samuel, tem que ser Samuel verdadeiramente. Nós sabemos que ele foi um dos homens que fez uma diferença muito grande na geração da qual ele fazia parte. Ele foi um homem a qual Deus deu unção, Deus deu êxito, Deus deu respeito, Deus deu honra. A Bíblia mesmo diz que nenhuma das palavras que saíram dos lábios do profeta Samuel, nenhuma das palavras caíram por terra. Por quê? Porque de fato ele foi um homem que Deus levantou. Porque de fato ele foi um homem que não foi o próprio homem que o levantou, não foi o próprio homem que o ungiu, não foi o próprio homem que foi com a cara dele e disse: você vai ser um homem de isso, não. Foi o próprio Deus que olhou para a terra e encontrou nele algo diferente de todos os homens que Deus havia procurado sobre a face da terra naquele momento crítico em que Israel se encontrava. Porque o momento em que o profeta Samuel foi levantado foi no momento que, na maioria das vezes, se fosse nos dias de hoje, muitos não queriam ser levantados. Porque foi um momento de muita dificuldade e decadência espiritual. E Deus, então, deu um êxito muito grande. Ele recebeu um respeito tão grande das pessoas que olhavam para ele, por conta da sua primeira profecia, já ser uma profecia de juízo. Pois foi uma profecia de morte. Muitas pessoas falam que Deus não fala de morte, mas foi a primeira coisa que o profeta Samuel falou. O profeta Samuel profetizou que os filhos de Ofni e Finéia, aliás, os filhos de Eli, de Ofni e Finéia, iriam morrer. Exatamente isso que aconteceu. E de lá para cá, tem um temor muito grande no coração de toda a população de Israel, de todo o povo de Israel, porque eles entenderam que Deus de fato estava na vida deles. Tanto no que se dizer a respeito, de falar a respeito de coisas boas, de bênçãos, de exaltação, mas também no que se dizia a respeito de abatimento, porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate, assim está escrito na palavra do Senhor. E isso fez com que as pessoas sentissem um temor no coração quando via o homem chamado Samuel. Você se lembra? Lá no capítulo de número 17, que há 16, quando ele sai e entra na aldeia de Betânia, e aí quando ele chega lá, o povo começa a tremer as pernas, e faz uma pergunta: é que faz a tua vinda? E aí ele falou assim: é que faz a minha vida. Mas sabe por que eles perguntavam? Porque naquela época o profeta era respeitado, porque naquela que o profeta chegava, as pessoas já tinham o entendimento que Deus também estava chegando, porque Deus era na vida dos profetas, não era, ainda permanece, só que Deus ele está selecionando profetas para levantar, e eu quero profetizar que nessa noite Deus ele vai levantar profetas aqui, nesse lugar, para que onde quer que você chegue, as pessoas tenham a compreensão de que Deus também está chegando no lugar. Só quem recebe essa profecia, abre a sua boca para dar glória ao nome de Deus. Como eu dizia, o profeta tinha um respeito muito grande das pessoas. Não é igual hoje, mas hoje em dia eu chego um vaso. Quando eu falo de vaso, eu não estou falando de vaso olhando de fora para dentro, mas como foi, chega um homem de Deus na igreja, que ele se preocupa em fazer as coisas conforme a vontade de Deus, no conserto, quando ele quer fazer as coisas de forma séria. Muitas pessoas zombam, desprezam, são rebeldes, se levantam contra, irmão. Mas naquela época, quando alguém se levantava contra o profeta, irmão, muitos até conseguiram matar profetas, mas as consequências eram terríveis, porque, irmão, a Bíblia está dizendo no Salmo 25, versículo de número 15: não toquei nos meus ungidos, e nem maltratei os meus profetas. Era isso que fazia com que as pessoas temessem o que saía da boca de um homem de Deus. Quando o homem de Deus chegava, eles tremiam nas bases. Eu quero profetizar que nesse século 21, onde o descrédito tem tomado conta, porque muitos falsos profetas têm se levantado por aí, que Deus ele há de levantar homens e mulheres
Deus abria a boca dos profetas e falava, e acontecia, de fato pode acontecer de maneira mais frequente, e os falsos profetas serão desmascarados pelos verdadeiros. Em nome de Jesus, o que estivesse colocando na brecha vai ser aquele que Deus vai derramar a unção do Espírito dele. Ou seja, tinha currículo. Olha como a irmã fala assim, Samuel tinha currículo. Olha a honra dele, ungiu 2 reis. O primeiro, Saul, caiu. O segundo, Davi, não tombou. Caiu no pecado, Deus levantou, e da descendência de Davi veio o nosso Jesus Cristo, por meio do qual nós estamos aqui nessa noite. É um homem que tinha currículo de respeito e honra, e que se fosse olhar para uma pessoa que quer ser profeta, uma das melhores pessoas para você se espelhar na Bíblia chama-se Samuel. Só que tem um detalhe, querido. Para você descobrir o segredo do sucesso ministerial de alguém, para você descobrir qual é o segredo de um ministério de êxito de alguém, você não deve olhar depois que veio o sucesso. Para você descobrir o segredo de um sucesso espiritual, de uma honra de um profeta, você não deve olhar para a vida desse profeta, desse homem ou dessa mulher, só depois que Deus chamou ele, só depois que Deus passou a usá-lo, só depois que Deus derramou o seu na vida dele. Não. Você tem que olhar a biografia dele. Você tem que procurar descobrir o segredo, o que foi necessário ele fazer, por onde ele passou, o que ele sofreu, o que passos ele deu, que estrada ele caminhou, sabe para quê? Para que depois, se você venha tomar o conhecimento, você venha entender o porquê Deus usou tanto, o porquê Deus levantou tanto, o porquê Deus operou tanto, porque tantas maravilhas foram feitas por meio dele, por meio dela. Você sabe por quê, irmão? Porque tudo tem uma história, nada vem da noite pro dia. Deus não dá chamada, não dá unção, não dá autoridade ou ousadia para ninguém de bandeja. Tem que ter um processo e tudo tem um porquê. Primeiro, a primeira coisa que eu observo é que Deus, o ministério de Samuel foi lindo, né? Mas o que eu observo é que o chamado de Samuel se deu com aproximadamente 17 anos de vida ele tinha. Tanto que a Bíblia fala que Deus chamou o menino, porque para Deus nós somos meninos dele. Mas aqui está decidindo a diferença. Ele era de fato um menino, ele era jovem. Tinha 17 anos de idade quando Deus o chamou. Agora o que Deus viu em Samuel para usá-lo tanto? O que Deus viu em Samuel para fazer com que tudo que saísse da boca dele acontecesse sem cair uma palavra externa? O que viu Deus em Samuel para fazer com que as pessoas o respeitassem, temessem, ainda que muitos o odiassem? Tudo tem um porquê, queridos. Vamos entender duas coisas primeiro. Prestem atenção. Sabe qual é a situação de Israel? Quando Deus, ele chamou esse homem, esse jovem. A situação de Israel, primeiro nós lemos, no capítulo 3, verso 2, que os olhos de Eli já começavam a se escurecer de maneira que não podia ver. O que ele está representando aqui, irmãos? É óbvio que ele era o sumo sacerdote daquela época, só que ele estava representando a geração em que Samuel estava sendo levantado. Eli estava representando a geração passada, a geração que havia perdido a visão espiritual a respeito das coisas de Deus. Preste bem atenção, querido. Sabe quando é que Deus levanta o Samuel? Quando Eli está ficando cego. Quando fala de Eli, a gente pensa que está falando do sacerdote da igreja, não está falando da geração completa. E está falando de um grande povo que já mudou o seu foco a respeito de quem é Deus, a respeito de como é Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito dos propósitos de Deus. E foi exatamente o momento que Deus levantou Samuel. A geração de Eli estava cega, já não mais temia a Deus, já não mais respeitava Deus, já não mais tinha amor a Deus, já não mais se preocupava em pensar antes de praticar qualquer coisa. Eu quero dizer uma coisa para você.
A geração do século 21 está quase cega. Eu não estou generalizando e não estou sendo injusto. Mas eu estou te afirmando que a geração do século 21 está cega. Por quê? Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas corriam para Deus pelo que Deus de fato é. Hoje as pessoas estão correndo para Deus pelo que Ele pode fazer ou dar. Esse é o primeiro sinal de que a geração presente está cega. Eu não me incomodo mais quando eu ligo a televisão e vejo aquelas cruzadas evangelísticas de milhares e milhares de pessoas. E você escuta uma mensagem, que você procura Jesus, que você procura falar, que você procura ouvir sobre a cruz, que você procura ouvir sobre arrependimento e conversão, e você não vê ouvir, você não escuta falar de arrependimento nem de conversão. Aí 10.000 pessoas aceitam Jesus. Isso não me incomoda mais. Sabe por quê? Porque a visão foi totalmente distorcida. Os pregadores sobem em cima dos altares, saem para pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, e ao invés de falar da graça, do propósito de Deus, da morte de Cristo, e o que significa aquela morte, e para que aquela morte, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu sou para glorificar da área que dá só misericórdia, porque não pereça, mas tenha vida eterna. Mas hoje, sabe como é que está sendo interpretado? Está sendo interpretado assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira, pelo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha um corpo cheio de ouro e de prata, mas que tenha carrões dentro da garagem, mas que tenha raios cheios de pelo. Ninguém mais quer falar da vida eterna, do arrependimento. Jesus veio para salvar, irmão. Ele veio para salvar. Essa é a primeira prova de que a geração do século 21 está cega, quase cega, porque é difícil de amanhecer, né, pastor? Isaías capítulo 1, versículo 9 está dizendo assim: se o Senhor não nos deixar algum remanescente, já semelhante a Sodoma seríamos, e também como Gomorra. Como era Sodoma? Como era Gomorra? Pecado 24 horas por dia. Eles tinham tanto pecado, não tinha nenhum temor. E quando os anjos entraram dentro daquela cidade, eles queriam se deitar com os anjos para se prostituir, irmão. Irmãos, se nós não abrimos nossos santos espirituais, se nós não pedimos para Deus fazer como fez na geração de Samuel, na geração de Davi, levantando a geração de Samuel, vai acontecer a mesma coisa. Daqui um dia vai botar boate dentro da igreja, daqui um dia vai botar cachaça dentro da igreja, daqui um dia vai botar um bocado de coisa dentro das igrejas. Inclusive tem muitas por aí que estão deixando tudo acontecer. Não tem mais correção, não tem mais plano de arrependimento, não fala mais de santidade, mas enquanto eu retorno de Deus à terra, Deus, Ele vai estar dentro da igreja. Para isso ser possível, vai ser necessário pessoas cujo coração estão voltados para Ele. O que significa a palavra remanescente, como eu acabei de falar? Remanescente significa literalmente sobrevivente. Quando fala de sobrevivente, significa que os outros morreram. Então você está dizendo: eu estou atrás de pessoas que ainda têm vivo a vontade da vida eterna. Então você está falando assim, ó: se eu não deixasse, se eu não mantivesse pessoas que tivessem sede de mim, que tivessem um amor verdadeiro por mim, se eu não mantivesse pessoas cujo coração estivesse olhando para as coisas do alto, conforme está escrito em Colossenses 3, estaria todo o meu povo acabado de destruído. Quais são as características do remanescente? Uma das primeiras características do remanescente é revolta. Ué, pastor, revolta? Olha, é revolta contra o pai, olha. Não é rebeldia contra o pai, como muitos confundem. Não é revolta contra as pessoas que serviram, não. Não é revolta contra pastor, não. É revolta contra pecado, não. É revolta contra situações
espiritual. Esse tipo de revolta tem que haver no nosso coração. Esse tipo de revolta tem que haver no nosso coração, no nosso sonhar, no nosso orar, no nosso pedir, no nosso gemer. Sabe por quê, irmãos? Prestem atenção, a Bíblia diz que Israel ficou 70 anos dentro de um cativeiro para ser tratado por Deus porque abandonaram Deus. Porque todo pecado gera uma consequência. Depois de 70 anos, Deus levanta um rei chamado Ciro em toda a Babilônia. E esse rei chamado Ciro, ele autoriza. Ele autoriza que Israel volte da Babilônia para Jerusalém 4 meses de viagem para voltar com um único propósito. Reedifique o templo que está em ruína. Eles passam 20 anos reedificando o templo. Depois que o templo é reedificado, lá na Babilônia ainda tinha um homem chamado Esdras, que era um sacerdote, escriba e profeta. Deus coloca no coração dele uma sede tão grande pela palavra, que ele se preocupa com os servos de Deus que estavam em Jerusalém, e ele se preocupa em ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus. E aí sabe o que acontece? Lá no coração dele começa a ter a vontade de voltar para Jerusalém, para ensinar o povo que estava lá, naquela cidade precisando de Deus. Aí ele pega, faz uma viagem de 4 meses, chega lá dentro de Jerusalém, se descansa por alguns dias, de repente ele começa a soltar a situação do povo. Deus havia colocado no coração dele, ele ensinou o povo a servir a Deus, e aí de repente ele descobre que o povo que Deus havia deixado 70 anos dentro do cativeiro, ele descobre que aquele povo estava continuando praticando os mesmos pecados. E aí, irmão, quando ele descobre, ele rasga suas vestes e se joga no chão, joga a terra na cabeça e começa a chorar de tristeza, e começa a chorar de agonia, e começa a ficar ali humilhado, fica de manhã até de tarde sem comer nada, por causa da transgressão do povo. Sabe o que é isso, irmão? O sentimento de revolta. Ele não aceitava o pecado como norma de vida para aquele povo. Ele não aceitava o pecado como norma de vida para um povo que Deus já havia tratado, já havia feito todas as coisas, permitido sofrer, permitido perder, permitido ser destruído em muitas áreas, e o povo continuando na mesma prática. Porque tem gente que é assim, irmão. Deus coloca ele na prova, depois tira e não aprende. Deus coloca muitas vezes no meio, depois tira e não aprende. Às vezes Deus, ele tem permitido muitas pessoas perder a vida para ver se aqueles que permaneceram vivos abrem os olhos para se voltar para Deus, para se voltar para Jesus, para o Espírito Santo. Não deixe que isso seja necessário, irmão. E se você não quer que o seu irmão pereça, faz a mesma coisa que fez Esdras. Ele se levanta para o sacrifício da tarde, chega diante do altar de Deus, se joga no chão e começa a gemer, e confessar os pecados do povo, e confessar e pedir misericórdia. E a Bíblia diz que enquanto Esdras chorava, isso é escrito em Esdras, capítulo de número 10, enquanto ele chorava, o povo então começa a se aproximar dele, o povo então começa a se aproximar e chorar junto com ele, porque eles começaram a reconhecer os seus pecados. E eles falam: nós pecamos mesmo, a partir de agora nós vamos fazer uma aliança. A geração de Samuel é essa, que chora, que geme, que faz o preço, para que o povo se arrependa dos seus pecados. Mas se não entendermos isso, irmãos, se não entendermos isso, nós vamos fazer parte da geração cega. Eu tenho visto igreja, pastor. Eu tenho contemplado a igreja. Uma vez eu entrei na igreja, eu estava conta da igreja, eu citei isso. Eu estava pregando na igreja outro dia. Quando eu entrei lá dentro, Deus falou assim: o Espírito está falando assim para mim, eu não estou aqui. Falei: meu Deus, mas essa igreja é tão grande, e o Senhor disse que eu estou aqui. Imagina aí, irmão, como é que é esse negócio desse? Eu falei: Deus, esse tanto de gente aqui, tudo bonito, meu filho. Tudo aí, levantando a mão, adorando. Aí o Espírito de Deus, você está olhando do lado de fora. Aí, depois, não tem jeito, a gente acaba sabendo depois. Não fiquei sabendo? Tudo pode. Pode ficar. Vamos ficar, filha. Vamos ficar. Vamos ficar. Sabe o que a Bíblia chama de ficar? O jovem, isso acontece muito com o jovem. Pode fazer, Amém, pastor. Olha que ficou costume dele. Desse negócio, vamos ficar
não fica sozinho. E se Jesus voltar, fica também, porque a Bíblia chama ficar de prostituição, não tem erro mesmo. Nessa igreja, eu não estou falando mal de igreja de Deus, não. Eu estou contando a experiência que Deus me deu. Chegando lá, depois eu fiz também. Não tem problema não, vai caindo aí, vai se prostituindo, não tem problema não. Pode amaziar, pode fazer tudo. Tinha isso também, pastor. Pode ter uma cachaçinha de vez em quando, cabelo. Verdade. Você está entendendo? E aí tem pessoas que estão preocupadas mais em quantidade de pessoas. Realmente, quando Deus vai mudar, cresce também, nessa coisa. Mas só que da maneira correta. Porque Pedrão, no capítulo 2 de Atos, em um único sermão ele ganhou 3.000 almas. No segundo ele ganhou 5.000 almas. Essa igreja aí, que para rebanhar, faz de tudo. Não tem problema não, pode entrar na vida da igreja. Aqui você pode cear, você está em prostituição, não tem problema não. Está entendendo? Enquanto nós aceitarmos isso, irmão, nós vamos fazer parte da geração cega. É por isso que Deus se preocupa em levantar Samuel. O que significa o nome Samuel? Deus está ouvindo. Olha que mistério. Existe até um profeta no nome dele. Deus está. Toda a igreja, Deus está. Deus vai levantar um povo que quando orar, ele vai poder escutar. Meu pastor, mas Deus escuta a oração de todo mundo. Sinto muito. Então, onde está a Bíblia? Provérbios 28:9. Aquele que desvia os seus ouvidos de escutar a palavra, até as suas orações são abominadas, ou seja, até as suas orações são desprezadas. Isaías 59 diz que a mão de Deus está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. E no verso 2 diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que deu Deus em Samuel para de fato ele ser um homem que orava a Deus e Deus ouvir? Primeira coisa, Samuel não era uma lenda com as coisas. Como assim? A Bíblia diz que Samuel cresceu no templo, que na verdade não era um templo assim ainda, era um tabernáculo. Presta atenção, Samuel cresceu em um fogo cruzado. Como assim, pastor? Entre a integridade de Eli e a vida de adultério e prostituição de Ofni e Féia. E o que me chama a atenção é que ele preferiu viver na integridade, na santidade. Ele poderia usar desculpa quando diz, mas eu não tive exemplo. Olha, a desculpa é essa. Eu não vejo ninguém fazendo, então eu vou fazer. Já que todo mundo está pecando, eu também vou pecar. Já que todo mundo está prostituindo, eu também vou prostituir. E aí, irmãos, que a gente perde, a gente sofre, porque Samuel, ele fez uma vida de experiência, de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ele preferiu viver uma vida separada do pecado. Tem gente que Maria vai com as outras. Sabe por quê? Porque não tem posição própria, não tem caráter. Deixa eu voltar um pouco para os jovens aqui. Jovens, em nome de Jesus, peça para Deus fortalecer o caráter de vocês. Não estou dizendo que não seja forte, não estou dizendo nada disso. A Bíblia diz que é forte, mas a força do jovem, que a Bíblia está se referindo, a intenção melhor é o fervor para fazer, aí nesse caso, a vontade de Deus. A força do jovem está falando do vigor. Você já reparou que jovem faz tudo com disposição? Eu quero ouvir aquele negócio que às vezes a gente mais velho quer dizer. Eu não sou velho, mas eu estou parecendo não tem algumas coisas para fazer. Mas aquele jovem sabe que aquele negócio, aquele cara para fazer tudo, pois é. Usa esse cara, essa força, essa identidade para ser santo, para orar, para jejuar, para consagrar, para ler a Bíblia. Ou seja, Samuel não era uma vai com as outras. Samuel não era como alguns que
que se deixa ser influenciado pelo ambiente que se encontra. Porque o ambiente é de pecar. Ah, mas é acaso o Senhor está dizendo que igreja é lugar de perfeição? Não, irmão. Igreja não é museu de sangue, é um hospital de pecadores. Nós somos pecadores. Agora tem gente que se deixa ser levado pela circunstância. Na igreja santo, na escola, ele é podre. Eu quero afirmar uma coisa para vocês. Servir a Jesus é renúncia. Uma vez eu fui convidado, pastor, para poder pregar um congresso de jovens. Mas traz uma palavra para jovens. Eu falei, ué, que tem isso, né? O evangelho é um só para todo mundo. Jesus não dizia assim, que o evangelho do novo, velho, do senhor, do não. O evangelho é evangelho. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. É claro que Deus ele direciona durante a ministração como ele está fazendo agora. E aí? Como eu estava dizendo, cheguei no lugar e falaram isso. Dá uma palavra para jovem aí. Vai dar uma palavra para jovem? É a mesma que se dá para qualquer um. É a mesma que se dá para o Senhor. Sim, voltando, agora que eu lembrei da senhora que eu estava falando. Ele está pregando, pastor, Deus vai levar para o canto, tem que voltar de novo. Porque senão, igual aquele pregador que vai e não volta nunca mais para o texto. Eu estou sabendo que ele não fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Servir a Deus, tanto novo quanto velho, renúncia, meu querido. Servir a Deus é renúncia. Eu não sigo a Deus porque é bonito, não. É porque eu descobri o que é servir a Deus. É porque é gostoso, servir a Deus é maravilhoso, mas tem consequências. Sabe a consequência? Jesus diz em Mateus 16:24, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É deixar de ser Senhor da sua vida e permitir que Ele seja. Para você entender melhor, você vai ir profundo a respeito disso. Preste atenção. Quando Adão caiu, o Espírito Santo já foi. Não pode mais habitar de maneira plena na vida dele. E de acordo com o tempo foi passando, o homem foi se distanciando ainda mais de Deus. De acordo com o tempo foi passando, o pecado foi se multiplicando sobre a terra. E aí, irmãos, todo aquele que nasceu a partir do momento que Adão caiu, já nascia com a semente do pecado, quando crescia, a prática se iniciava no pecado. E aí, sabe o que aconteceu? O homem, ele já peca porque a sua natureza faz ele pecar. Não existem coisas que eu luto para você. Pai da nossa natureza. Existem coisas que a gente luta para se comparar. E negar a si mesmo é exatamente isso. É eu escolher deixar de fazer o que a minha carne quer fazer, para fazer a vontade do Espírito de Deus. Aceitar Jesus, não é só levantar a mão, não. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. O que vai ver depois. Porque quando o camarada aceita Jesus como Salvador, ele está declarando publicamente: eu não mando mais na minha vida, eu não quero mais fazer as minhas vontades, eu não quero mais praticar pecado. Não é que as coisas vão sair de uma hora para outra, não, irmão. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo. E acontece dependendo de cada um. Acontece com os mais rápidos, com outros vai demorar, depende de quem está mais no campo de Deus. É de vez em quando eu vejo pessoas reclamando: fulano está se achando, está se aparecendo. Não, porque ele deu lugar para Deus mais do que você. E ele tem que essa foi a perseguição na época da minha juventude. Essa época de perseguição. Porque o problema é esse. Os irmãos de Davi ficam reclamando porque Davi queria aparecer, queria ir para cima de um bom gigante. Não é assim que não é mesmo. Mas eles não foram. Aí tem gente que é assim, não vai porque aqui ninguém vai. Não faz, é preguiçoso, não gosta de orar, não gosta de ler Bíblia, é preguiçoso, não pode jejuar, gosta de descobrir um bocado de coisa para não participar de nada. E aí quando vê alguém que quer orar, não, eu quero orar, eu estou na oração, eu estou no jejum, eu estou na palavra. E ele vai fazendo, vai buscando, Deus enche o carro do Espírito Santo, Deus começa a usar, aí começa os negócios a orar até porque larga de ser invejante e vai orar também, rapaz.
lá em cima, né? Mas o preguiçoso chegava na igreja em cima da hora, louvava, chegava em cima da hora no culto, fazia aquela oração de hoje. Como é que a oração de hoje? 3 minutos está pronto. O Senhor não diz amém. Aquela oração, é verdade, né, irmão? Ele não ora nenhuma, mas tem hora de dormir, ele bota a cara na cama e não tá com a cara no travesseiro dele, ele ora com a mente. Ah, eu sou insônia, tu sabe. Acabou. Jesus não entende, irmão. A unção só vem por meio de jejum e oração. O cara pode não ter um intelecto de excelência. Ele pode não ser um erudito. Ele pode não ter formações elevadíssimas. Ele pode não ter canudos de diploma. Ele pode não ter formado em academia. Irmão, mas se ele tiver unção, algo de diferente acontece com você na vida dele. Eu não estou anulando que a pessoa tem que estudar, é óbvio que tem. Não está com desculpa, não, hein? Tem que falar com desculpa. Não confunde, não. Eu não estou falando que não tem que estudar, mas eu estou querendo dizer que tem pessoas, irmão, que ela não tem aquela mente brilhante, mas tem unção, e a unção faz a diferença. Ele quer ser usado por Deus. Ah, pastor, mas quando eu começo a orar, meu corpo começa a abrir sozinha, então. É assim, irmão. Oração é agonia. No começo, agonia. Sabe por quê? Você está lutando contra essa carne que quer te destruir. Porque você está lutando contra essa carne que quer te matar. Porque você está lutando contra a carne que quer fazer você pecar. É por isso que quando você está com o joelho no chão, vem aquela vontade de levantar. E você se sente mal porque você não consegue orar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Continua ali, mesmo que falta a palavra na maioria das vezes. Mas continua orando, porque uma hora a unção vai vir. E quando você menos perceber, você já vai ter passado 2, 3, 4 horas com o joelho no chão. E você não vai ver nada. E você vai sentir um peso dentro da sua alma. Uma vida de oração, ela não se constrói de uma única vez. É um processo. Tem aqueles que só conseguem orar 15, amanhã joga 20. Oram 20, mas 25 agora. 30. 35, mas daqui a pouco ele vem tomando gosto, porque é assim, irmão. Se você não gosta de orar, tem alguma coisa errada aí. É hora de começar, querido. É hora de plantar os joelhos no chão e falar: Deus, eu só vou sair daqui de dentro quando o Senhor derramar sobre mim o teu poder. É tempo de nós trancarmos a porta e falar assim: eu não estou para ninguém, eu só estou para Jesus. Você sabe por que muitas pessoas não querem orar? Tem gente que quer derrubar Golias. Sabe por quê? Derrubar Golias na frente de todo mundo. Agora, antes de derrubar Golias, tem um segredo. É o que acontece no secreto. Você quer ver Deus te usar em público? Busque ele na escondida, por onde ninguém te vê. Porque muitos querem se aparecer, irmão. Mas o servo de Deus fala como João Batista, como é que ele cresceu, diminua. Sabe como é que o homem diminui, irmão? É ele fazendo algo que ninguém está vendo ele fazer, não sabe o que é? Sabe que ele é algo que não promove ninguém. A olhos nus é a oração dentro do quarto. Muitas pessoas não querem orar porque ninguém está vendo. Muitas pessoas não querem orar porque não tem ninguém aplaudindo. Poxa, eu estava hora, meu! Sabe por quê? Porque a oração é diminuir a humilhação. Eu ideei de dizer, na época, pelo menos na época que eu me converti, eu aprendi assim, ó, quer ser usado? Quer ver Deus bradar? Quero. Jesus na palavra, eu lembro que Deus me chamou. Logo no começo, eu pensava que eu só cantou, pastor. Aí Deus falou assim, eu vou te usar na palavra. Eu falei, aonde? É ruim, eu não sei nada da Bíblia, eu não entendo nada aqui. Vai tentar que coisa embaraçada na minha cara aqui. E eu não entendia nada, irmão. Mas não foi Deus que falou? E aí as pessoas falavam assim, rapaz, você quer isso acontecer? Você quer? Eu falei, eu quero, eu não sei. Não tem que saber de nada não. Você quer? Quero, então começa a orar e a gente vai ler. Eu falei, tá bom, comecei a orar e a gente vai ler, obedecendo. No começo era uma coisa chata, pastor. O negócio que era chato. Fica ali, ó.
Oh, meu Deus do céu. Assim. Aí vai dando dor nas costas, vai dando preguiça. Mas eu falei, não fiquei sabendo que é assim. Eu fiquei sabendo que é dessa forma. Não existe outro meio, irmão. O segredo dos maiores pregadores. Ué, pastor, por que você não fala nada para jovem? É para jovem, ninguém diz assim, não. O jovem que não ora está fadado a cair. O jovem que não ora está fadado a fracassar lá na frente. Eu conheço pessoas que começaram junto comigo e estão no mesmo lugar, pastor. Não queira isso para você, meu jovem. Dá lugar para Deus pelo amor do nome de Jesus. Deus quer botar pessoas cheias do poder dele, mas dá lugar. Certo dia, pastor, eu estava lá com o joelho no chão. Nesse dia eu estava no monte. Aí levantei ali. Aí começou o monte, os corinhos e tal. Daqui a pouco parou. O pastor falou assim: agora vamos orar para ver sobre quem Deus vai derramar o Espírito dele nessa madrugada. Eu estava ali, oh Deus, me derrama, me mim. Eu tenho tanto tempo que eu estou esperando aqui, porque não é da noite para o dia. E aí daqui a pouco o cara botar uma minha cabeça e falou assim: receba, não estou te fazendo nada de manipulação, não, uma carga de poder caiu sobre mim. Eu comecei a no chão. Aí passou mais alguns dias, eu ainda não falava em língua não. Foi só quando eu senti uma carga de poder dentro de mim. Passou mais alguns dias, eu fui ministrar na igreja. Chegando lá, o varão começou a orar, glória, 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 aleluia. E me ensinaram também que tem que ficar dando glória, aleluia, né? E eu, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Daqui a pouco a língua começou a embolar para cheio da cana. E o negócio fluiu. E a unção de Deus saiu. Eu falei, o que é isso que eu estou sentindo aqui? E eu senti um gosto dentro da alma. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Profetiza que Deus vai tomar pessoas aqui. Isso vai acontecer, não vai ter que querer. Tem que querer. Em nome de Jesus. Eu ainda irei dizer. Eu estou falando algo do que é Deus colocando no meu coração. Eu ainda vou voltar para o texto. Mas estou falando tudo que Deus está colocando no meu coração. É o segredo de Deus trabalhar, impactar, transformar vidas. Deus. Eu me lembro da história de um dos maiores avivalistas que o mundo já conheceu. Se eu não me engano, era do século XVIII ou do século XIX. Jonathan Edwards é o nome dele. Ele pregou um sermão que ficou famoso na Inglaterra. O tema do sermão era pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmão, a história conta que quando ele estava pregando aquele sermão, as pessoas começaram a segurar nas cadeiras. Porque Deus abriu a visão do povo, e o povo começou a sentir temor, irmão. Para eles estavam descendo para o inferno. E outros sentiram um gosto que estavam subindo para o céu. Porque a visão foi tão tremenda, foi tão poderosa, que houve um avivamento que naqueles anos que se passaram, mais de 50 mil almas entregaram a vida para Jesus. O historiador conta que quando ele subia no altar, o rosto dele chegava, estava branco, pálido, parecia que estava pálido, mas era o brilho do Espírito Santo no rosto dele. O brilho do Espírito Santo no rosto dele. Mas sabe por quê? Que todo aquele mover, todo aquele derramamento de unção de arrependimento, de quebrantamento, de pessoas, diz que nunca se houve uma época de tanto arrependimento, de tanta quantidade quanto aquela naquele lugar. Mas sabe por quê? O segredo. Quer descobrir o segredo? Diz amém? Amém. Você quer ver sua família toda na presença de Deus? Diz amém? Amém. Quer ver essa cidade todinha servindo a Jesus? Diz amém? Amém. Então fala assim, qual é o segredo, pastor? Vou contar. Ele entrou dentro do quarto dele. É claro, irmão, você não vai estar falando desde primeiro, não. Mas começa a preparar o seu organismo para isso. Ele entrou dentro do quarto dele, se trancou durante 3 dias. Olha só, doutor, ai, já falou, que preguiça. 3 dias de joelho chorando. 3 dias, a única coisa que ele fazia era orar, adorar e suplicar. Orar, adorar, suplicar. O
tempo todo de meu Deus, dai-me a Inglaterra para ti. Tipo aquele clamor da esposa de Jacó, Raquel, dai-me filhos se não morrer. Ele diz assim, ó, dai-me a Inglaterra, senão eu morro. 3 dias pedindo a mesma coisa, só orando, jejuando, orando, jejuando, claro, lendo a palavra, orando, jejuando, lendo a palavra, orando. Irmão, quando o cara subiu no altar, dentro daquele culto ali, o povo tudo se arrependeu. Irmão, era montanha de pessoas aceitando Jesus. Depois daquele dia, houve um momento na Inglaterra todinha, e a Inglaterra passou o melhor momento, o melhor de todos os momentos na presença de Deus, que já se houve no século XVIII, quando era século XIX, se não me engano. Sabe quando é que nós vamos ver as pessoas se converterem verdadeiramente a Deus? Isso aqui é dever de jovem, né? É ovelha aqui, ovelha. Isso aqui é papel para nós, jovens. Quer ver Deus derramar unção na hora do culto? Quer ver Deus derramar poder na hora que você sai por aí evangelizando? Começa a orar, meu filho. Ora mais, jejua mais, lê mais a Bíblia. Esse tempo que você passa na fila da televisão perdendo tempo. Claro, tem tempo para tudo, mas pelo amor de Deus, larga a poltrona de lado e vamos colocar a vida no altar. Então, quer dizer, tem tempo para tudo, tem tempo para namorar. Tem tempo para divertir, tem tempo para parte, para show, para tudo. Menos o tempo de entrar dentro do quarto para falar, pai, eu estou aqui, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, se revela para mim, me enche do Espírito Santo, irmão. Sabe por que Deus ainda não levantou alguém para assustar o mundo, para falar o mundo, porque ainda não se levantaram pessoas que se jogam, que se lancem e que se derramem na presença de Deus. Eu sei que às vezes dificulta, irmãos, aleluia. Isso faz um tempo dentro de nós, que nos leva a pensar, que nos leva a refletir no que nós estamos vivendo. Primeira qualidade de Samuel, ele não se deixava ser reparado. Segunda situação, que Israel se encontrava. Meu Deus do céu, minha hora passar. Já vou terminar, pastor, em nome de Jesus. Me perdoa. Eu sou uma criteriosa quanto ao horário. Tem misericórdia da minha vida. Pode ficar à vontade. Segunda característica, irmão. Segunda situação que se encontrava. Está no versículo de número 3. Estando Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Repete comigo. Deus chamou a Samuel. Antes que a lâmpada se apagasse. Que lâmpada? Que lâmpada? Presta atenção. Era um candelabro. Estava falando do castiçal de ouro que tinha dentro do templo. No livro do Apocalipse, olha que coisa tremenda. O apóstolo João soltou a voz dizendo assim: tudo que vê, escreve as 7 igrejas da Ásia. Quando ele olha, ele vê 7 castiçais de ouro. E entre os 7 castiçais de ouro, ele vê um andando entre os 7 castiçais de ouro, cujos cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu espada de 2 gumes, sua boca era comprida, seus pés eram como latão de azeite. Era tudo tremendo. Mas ele viu 7 castiçais de ouro. E aí lá no final, o próprio Jesus explica: os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia. E o que está falando? Essa lâmpada de Deus que estava quase se apagando está se referindo à própria igreja. Quando fala de igreja, não está falando das 4 paredes. Quando fala de igreja na Bíblia, está em 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito. Logo está dizendo que a lâmpada que estava quase se apagando para os dias de hoje eram as pessoas que serviam a Deus, que já estavam deixando de servir. E para de deixar de servir, quando deixa de servir, a lâmpada se apaga. Logo eu me lembro do que Jesus falou para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Paulo denuncia: a luz é você. A lâmpada de Deus na terra agora é você, meu filho. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: irmão,
As pessoas têm que olhar para nós e ver uma coisa diferente. O que as pessoas têm quando olham para você? Qual o seu testemunho lá dentro da sala de aula? Qual o seu testemunho na rua? Qual o seu testemunho diante do parente ímpio seu? Qual o seu comportamento? Você está brigando? Porque o propósito de Deus a levantar e separar Israel era fazer de Israel um povo separado para si, para que as nações ao redor tivessem o temor de Deus por causa deles. Isso não mudou, irmão. Quando Eliseu chegava nos lugares dos olhos deles, que vai ali um grande homem de Deus, um santo homem de Deus. As pessoas têm olhado e têm visto isso em mim, você. Tem. Se não, eu quero dizer para você, Deus vai levantar Samuel. Para finalizar. Qual é a outra característica que Deus viu em Samuel? Para poder olhar para ele e falar assim, tu é meu. Para usar tanto como os outros. É que ele era disposto. Repete comigo, Samuel era disposto. Qual é a prova, pastor? Primeiro, versículo 4 diz que Deus chamou a Samuel. E ele, estava dormindo. Ele estava dormindo, era de madrugada. Levanta. Pois não, o sacerdote ali. Está me chamando? Ele vai dormir, menino, me chamei não. Samuel. Pois não, sacerdote. Sabe o que é? Você me chamou? Chamei nada. Não vou voltar a tentar. Terceira vez. Samuel. Pois não reclamou nenhuma vez. Não reclamou nenhuma vez. As 3 vezes que ele foi chamado, ele não sabia que era Deus que estava chamando ele. Mas ele foi as 3 vezes, porque para ele, era ele que estava chamando. Agora isso deu um encerro nele, uma pessoa disposta. Isso significa que Samuel não vai ter nada forçado, irmão. Se fosse alguns crentes que eu conheço lá em Conquista, ela fala, de novo, eu me chamei de novo, misericórdia, quero dormir. Que a preguiça é mais forte. Fala alguns crentes que eu conheço, na primeira, já dá um trabalho para ele voltar. O cara estava cansado, irmão. Está pensando que vida de sacerdote era fácil? Eles cansaram. Tinha que mexer os dedos, pegar com o outro, pegar isso, pegar aquilo. Ajuda a pegar aquele limão e passar nesse carro. Faz isso, faz aquilo. Está pensando que era fácil ficar o dia todo arrebentado de cansaço. E de repente, na hora do descanso, Samuel, acorda, rapaz. É um cara disposto. Que hora? De madrugada. Por que Deus chamou bem de madrugada? Você não pode chamar de dia. Por que de madrugada? Sabe por quê? Deus estava testando se realmente ele estava disposto a fazer a vontade de Deus primeiro. Porque o que ele tinha que fazer dali para frente não era algo que não era fácil. Por isso, Deus estava, deixa eu ver. Se você não é disposto a largar o seu sonho para fazer a vontade de Deus, não serve para fazer nada. Escandaliza, pastor. Escandaliza não, porque escandaliza é pecado, não é verdade. A verdade não escandaliza ninguém. A verdade ela abre os nossos olhos. Porque quando eu era do mundo, eu ficava 4 dias atrás de micareta, atrás de frio. Aquele barulho insuportável, ensurdecedor. E eu não estava entendendo nada, eu só estava ali com a cachaça. Pela noite, passava a noite toda. De meia-noite até 5, 6 da manhã. Voltava, chegava no outro dia, fazia a mesma coisa. Mas para Deus ele não faz. Quem dera serviço a Deus como servir Satanás lá fora. Mas, todo detalhe, Samuel, isso aqui é muito importante mesmo. Samuel, sabe por que ele foi 3 vezes até ali? Porque ele confundiu a voz dele com a voz de Eli. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus ele sempre fala conforme os líderes. Como assim, pastor? Explica melhor. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, sabe o quê?
Porque ele era ungido. E como ele era ungido, Deus falava a mesma linguagem de Eli. Quando Deus levanta uma pessoa, eu aceito o que a pessoa falar. Respeite o seu pastor, a sua pastora. Ele levantou e foi, sabe por quê? Porque Deus estava falando, parecendo com Eli. Era a intenção de Deus, que muitas vezes ele pensava que era Eli, para ele entender que Deus fala segundo a visão do seu servo. Aleluia, glória a Deus. Quer ver Deus se levantar? Deixe de ser rebelde. Para de ficar dando coisa quando você recebeu disciplina. Para de ficar se rebelando, falando mal para A, para B do pastor, da pastora, ou do líder, da líder, quando você for gostar de alguma coisa, por motivos. Aleluia, glória a Deus. Se você não aceita ser liderado, você nunca vai poder ser um líder. Eu me lembro, pastor, que para ir na esquina eu perguntava ao pastor, posso ir? Exagero, eu vou dizer o seguinte, quando eu ia ministrar em um lugar, eu não saía sem a bênção. Não saía. Hoje em dia, você não manda em mim. Não é questão de mandar, não, irmão. Se tu é rebelde com o teu pastor, não está sendo rebelde contra Deus. É isso não. Só porque Miriam falou mal de Moisés, dentro da Bíblia, no capítulo 12 de Números, Deus fala assim, vem cá para fora, vou mostrar para o povo o que eu faço com quem é rebelde. Tirou. Se levantou contra meu servo Moisés, né? Foi. Eu levantei ele como quem? Como líder, Senhor. E por que tu não tem abrir a boca e falar contra ele? Eu tirou a mãozinha de cima. Miriam ficou leprosa. 7 dias sendo tratada. Ué, pastor, eu sou contra a pessoa orar para Deus ferir, para Deus matar. Eu sou contra essas orações indicativas. Deus vai derrubar. Aí tem aquela música que acabou de ver, eu não canto mais dela, justamente por causa disso. Porque acontece assim, tem um problema com a irmã, e com outra irmã da igreja, que é normal ter problema na igreja. Aí começa a cantar, e se você não é provido de ajuda, eu não tenho você na pessoa, vai se arrepender. Aí tem a irmã da igreja, a irmã de cá pegou com a irmã de lá. Aí diz para ela, respeita, miserável. Miserável, eu vou ser exaltado, tu vai ser pensado, não é isso não, irmão. Isso é quando o cão, isso é quando o diabo. É o diabo que semeia contente de vingança da igreja. Mas é Deus que diz, eu não toque nos meus vestidos. Aleluia, glória a Deus. Digo na gente, é Deus, em todas as áreas da vida, é tudo errado, tem jeito. Pergunta qualquer. Eu só fui ao de 2 pastores, pastor Cleber Lacerda e pastor Galdo Botelho Vitória da Conquista. 2. Para depois Deus falar assim, meu filho, é sua vez, vai lá, faz a minha obra. Agora pergunta para ele, se eu for Roberto como ovelha rebelde, fui, irmão, não é que eu falo isso, orgulho, meu Deus, não, irmão. Não passa de uma obrigação. E quem tem que se orgulhar de fazer o que se deve fazer? Se eu devo fazer, e se eu vejo outra pessoa fazer, eu não ficar me gloriando, eu faço e fulano não faz. Olha lá, vou parar de fazer porque fulano não está fazendo, não. Se não está servindo a Deus, então faz independente de fulano ou beltrano não está fazendo. Vou deixar que não dá tempo. Mas vocês entenderam essa palavra? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Na quarta vez, Deus revelou o propósito dele na vida do Samuel. Eu quero profetizar aqui nesta noite que Deus, Ele vai revelar o seu propósito sobre cada um desses jovens aqui nesta igreja. Sobre cada presidente. Eu preciso falar algo aqui. Inclusive, enquanto a gente deixa eu cantar só mais uma canção aqui de Deus. Não é? Eu canto ela também, pastor. Porque essa aqui é outro nome que tem alguém. Pastor, eu quero só repetir o nome de Jesus. Eu vou para poder pegar esse microfone aqui. Você lê para mim aqui. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho que falar algo aqui, queridos. Tem pessoas que estão aqui que provavelmente ainda não seguem a Deus e não entendeu nada do que eu estou falando. A Bíblia diz assim, as coisas espirituais só podem ser compreendidas por pessoas espirituais. Para mim ser espiritual, eu preciso nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor?
Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é o Espírito Santo de Deus, que ressuscita o espírito daquele que entrega a sua vida para Jesus, fazendo com que aquela pessoa, a partir daquele momento, seja uma pessoa salva, e como ela é uma pessoa salva, o Espírito de Deus habita dentro dela, e a partir daí ela começa a entender as coisas do Espírito, não é? Você entrega a sua vida para Jesus, que você vai ser salvo, e consequentemente você vai começar a entender algumas coisas. Eu quero colocar uma canção aqui. Eu quero que você dê toda a terra para Jesus nessa noite. Faixa 6, servo de Deus. O nome dessa canção é Adora. Olha para o teu irmão e fala assim: adora. Se você é adorador, tu é bom de Deus. Pode aumentar o mistério. Mas o que não adora sofre depressão. Há uma diferença do crente que adora, por tudo ele chora. Filho de poder, é uma tocha acesa, uma luz de glória. E ninguém também mora pra ninguém poder. Adora, 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 ao meu Deus, na adoração, vai adorar o irmão que é pra Deus. Adora, adora, adora. Vai que eu digo meu saber ao rei. Mais um pouquinho não, assim que eu vou falar. Deus faz maravilha quando ele adora. Até presente aqui não é assim. Ele chega para quem adora, mas ele fica satisfeito para quem ele obedece. Ele não procura quem é mais bonito, quem mais dinheiro, só me tudo não fez. É muito diferente dos seres humanos. Não procura menos adoradores. Agora, agora. Até Jesus agora vai.
Só para me acertar a viola aqui, de cá para boca. Vamos, deixa eu pegar aqui a quadrinha. A pedida passou, vamos cantar de novo, ó. Só para fechar aqui, só mais dentro para fechar, ó. A leva de frente. Deus vai encher a gente aqui, ó. Venha frente na mentira. Venha lenha no altar. Venha lenha na panela. E deixe o carro te cantar. Seja o que você quiser. Seja o que desejar. Porque aqui tem profeta. É o sábio de Deus. Chega aqui. Vai envelhecer aqui. Vai entregar a mensagem. E eu chego. Nas mãos. É hora de trabalhar. Primeiro café. Vamos poder ver o lugar. Deixa o lugar. Deixa o lugar. Deixa a hora de conhecer a sua vida. Deixa a hora de conhecer. Deus procura sobre a terra. Homens e mulheres de fé. Vai pegar a mensagem para conquistar em pé. Ele está aqui nesse lugar. Ele é.
mostra aqui, só foi embora. Assim, eu vou mostrar até como é que... Isso aqui é bom. Olha como é que ele vivia. Estava aquele antes de encontrar Jesus. E depois, ó, presta atenção. Aqui, ó, presta atenção. O cego de Jericó, vivia assim, vivia assim. O cego de Jericó, vivia assim, ó, vivia assim. O cego de Jericó, vivia assim, presta atenção, ó. Ele precisava de alguém, ó. Vivia assim. Mas quando ele encontrou Jesus, ele saiu assim, ó. Ele saiu assim. Ele saiu assim, ó. Assim, ó. Um coxo na porta do dedo. Ele assim. Ó, um coxo na porta do dedo. Ele assim, ó. E nós vamos morrer. E nós morremos. Mas quando ele encontrou Jesus, ele foi assim, o paralítico de movimento. Fique assim. Fique no meio do preto. Eu sou sozinho. O paralítico de movimento. Fique assim. Já era. Eu não preciso. Fique assim. Mas quando ele encontrou Jesus, ele saiu assim, ó. Ele saiu assim, ó. Jesus disse, levanta, toma a tua cama. Eu não sei como é que você está. Eu quero dizer uma coisa, ó. Você que chega aqui, chega aqui, ó. Pra essa... Ai. Oi, menino. Você que chega aqui, ó. Eita, filha maculada da mulher. Eu não brinco mais sofrer. Eu não brinco mais
antes de entregar. Agora. Aleluia, Jesus. Eu vou continuar. Rapaz, já não tem onde. Não, vai ter que ser um jogo, não. Deixa eu fazer um banho aqui agora. Olha lá. Ainda só um pouquinho desse microfone aqui. Essa é muda de microfone. Vou ver aqui de que é essa, né? Vai me suportando aí, seu mano. Daqui a pouco eu te deixo, pai. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele é pra maravilha, a vida me acontecer. Hoje que você está triste, ele vai agradecer. Ele ainda me está dizendo, ele não está sacanagem, nem você até dizer, as maravilhas que ele faz. Mas o homem da mão furada está passando por aí. Sim, mas o homem da mão furada. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Antes de entregar, quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.
agradecer pelo privilégio de estar aqui, pela confiança de voltar, para Rose, aleluia, irmã Suzy, a irmã Mona Lisa, irmã, cadê? Hoje, Alvino, é um prazer conhecê-lo, missionário gerente que veio aqui para junto comigo para interceder comigo. Louvar a Deus pelo jogo. Pode sentar então, já vou entregar já. Eu não posso deixar de agradecer aqui, né? O irmão Ciro, Deus abençoe, irmão Ciro, em nome de Jesus. Cadê Emanuel? Cadê Ribeiro? Todos os irmãos pela grande oportunidade, quero pedir para os irmãos orem pela nossa vida, nós vamos estar voltando para aqui, mas orem deve ter difícil. Orem para que Deus esteja nos dando força para continuar a obra, o ministério. Eu também vou fazer a mesma coisa, já adotei a igreja de oração aqui, vai ficar mais forte, não. Você orando comigo, vai aquele negócio gostoso, né? Mas lembrando também, em nome de Jesus, lembrando aos irmãos também, que se você ainda não tem seu CD, eu ainda tenho o CD, já foi tudo aquele, tá? Então pronto, ainda tem um CD ainda, se você quiser abençoar a minha vida, a única coisa que eu gosto de a obra de Deus é por amor, mas mesmo que é por amor, é o jeito. O negócio é classificador de finanças, né? Mas você comprando o CD, você vai estar abençoando o ministério, vai estar plantando uma semente e o ministério serve. Amém? E assim te agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que gostoso, glória a Deus, né? Para mim ficava até amanhã. Glória a Deus. Que delícia. Que Deus abençoe você, que veio nos ajudar lá no Senhor. Deus abençoe o pastor Cristo, o missionário. Se não quiser ir embora hoje, tem a pousada, né? Se quiser repousar aí, glória a Deus. Nós vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amanhã vai estar conosco a cantora Léia também e o evangelista Luciano, ministrando a palavra de Deus. É mais certo amanhã. Os jovens jejuem para Deus derramar, para Deus operar. Vamos orar, que as horas da semana, mas nós estamos, né, irmão? Um dia, não tem nada, não. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar no Senhor nessa noite, amém? Maravilhoso. Pai, querido, obrigada por a sua graça, por seu alma neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alegrou nessa noite. O Senhor falou, o Senhor corrigiu, o Senhor curou, e depois o Senhor derramou a graça, a alegria nos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, porque tu és neste lugar. Nós te louvamos pela tua bondade, te agradecemos. Eu quero te pedir, Senhor, leva a tua igreja debaixo das tuas mãos poderosas. Esconda, Senhor, os teus filhos, jovens em especial. Esconda de Satanás. Que a partir de hoje o Senhor venha mudar um quadro na vida de cada um, em nome de Jesus. Toma o pastor Cristo nas tuas mãos. Obrigada por ele, Senhor. Abençoa ele. Eles estarão retornando a vitória da conquista. Livra eles de acidentes, da morte, de assalto, da bala perdida. Seja o motorista por excelência daquele carro. Leva aquele carro com teu sangue de vitória. Leva o teu povo e abençoe. Amanhã nós possamos voltar na mesma dimensão para receber mais poder do Senhor, em nome de Jesus. Se alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, eu não vou deixar você embora. Você que achou que é tudo doideira, se você aceitar Jesus, você vai receber essa doideira gostosa. Aleluia. Quer Jesus nessa noite? Vem aqui ser pertencente. Amém? Quando o pastor fez a cena, eu fui chorando porque eu tinha sede de Jesus. E ele chegou na mensagem, eu falei, pastor, não vai fazer o apelo porque eu estou querendo Jesus hoje. Quando ele abriu a boca, eu fui correndo porque eu precisava. Você que está aqui nessa noite, quer Jesus, vem aqui na frente, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, amém? Não tem ninguém que Deus vai fazer de seus anos, amém? Pai, abençoa o teu povo, continue falando o resto de noite, revelando a tua vontade. Temos um som na tua presença, em nome de Jesus. Que a paz da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre que nos digam amém.